capítulo 10. Vamos lá. Eu queria que você prestasse bastante atenção no que nós vamos falar e o que Deus tem para nos entregar aqui nesta noite, que vai abençoar você. Amém, pessoal? A primeira carta de Paulo à igreja de Corinto traz algumas admoestações e orientações, porque a igreja de Corinto era uma igreja jovem e uma igreja que, por sua imaturidade espiritual, ela trazia muitos problemas que fazem parte da vida de uma pessoa imatura. Então Paulo escreveu à igreja de Corinto e ele trouxe admoestações e orientações a essa igreja, para que essa igreja pudesse agradar a Deus e evoluir espiritualmente falando. E na primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, ele faz admoestações ele faz admoestações sobre a postura dos cristãos, ele faz admoestações sobre a postura dos pregadores, ele faz admoestações sobre o convívio da igreja, dos irmãos, porque eles tinham muitas demandas entre si e dissensões, e ele vai fazendo uma série de repreensões à igreja, e aqui no capítulo 10, ele começa a orientar a igreja sobre a postura que eles tinham que ter diante de Deus. Nos capítulos anteriores, ele já tinha falado da postura que eles tinham que ter diante dos outros irmãos, da postura que eles tinham que ter em casa, da postura que eles tinham que ter no trabalho, da postura que eles tinham que ter diante dos pregadores, os pregadores diante do povo. E aqui no capítulo 10, ele começa a falar e a orientar a igreja sobre a postura diante de Deus. E eu queria traz aqui no capítulo 10 do primeiro epístola de Coríntios cinco posturas que nós não podemos e não devemos ter diante de Deus. Ele diz assim, 1 Coríntios capítulo 10: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. E ele diz mais: todos eles comeram um só manjar espiritual, e também beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e essa pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Para aí, por favor, e olha aqui para mim. Então Paulo começa a falar à igreja de Coríntios que a igreja de Coríntios deveria se lembrar, e eu acho que dá para você me ouvir assim, quem está em casa também acho que ouve. A igreja de Coríntios deveria se lembrar do que havia acontecido na história de Israel. E Paulo começa a dizer assim: eles provaram e viram do poder de Deus. Eles foram batizados na passagem do Mar Vermelho. Eles comeram o pão que descia do céu, beberam a água que saía da rocha. Eles tinham a nuvem que guiava eles de dia, protegendo eles do sol, e à noite uma coluna de fogo que guiava, mostrava o caminho e aquecia eles no frio do deserto, da noite do deserto. E Paulo diz: eles viram tudo isso, contudo Deus não se agradou deles. Então Paulo fala de alguém
de milagres, tinha sido abençoado, mas Deus não se agradou deles. Paulo fala de alguém que participou do pão, da ceia, mas Deus não se agradou deles. Paulo fala de alguém que participou da água que sai da rocha, diz: essa água é Cristo. A pessoa pode tomar a santa ceia e Deus não se agradar dela. E foi essa admoestação que Paulo trouxe à igreja de Corinto. Eu queria falar sobre 5 coisas que Paulo fala aqui, 5 posturas que a igreja tinha e que desagradava a Deus, da mesma forma que Israel desagradou no deserto. Ele diz: eles viram tudo isso, versículo 5: entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. O que o senhor está querendo dizer, bispo? Que a pessoa pode estar na igreja e Deus não se agrada dela? Que a pessoa pode estar tomando a Santa Ceia e Deus não se agrada dela? A pessoa pode estar dando dízimo, dando oferta e Deus não se agrada dela? Que ela pode se batizar nas águas e Deus não se agrada dela? É isso que ele está dizendo. Deus não se agradou deles, e por esta razão eles ficaram prostrados no deserto, morreram no deserto. Viram tudo isso, mas não participaram, não provaram da maior promessa de Deus. Por quê? Aí Paulo começa a falar 5 coisas. A primeira: ora, versículo 6. Se você tiver uma caneta aí com a sua Bíblia, sublinha a sua Bíblia. Inclusive, quarta-feira é bom que você sempre traga a sua Bíblia, para você sempre marcar e você ir fazendo as suas anotações. Amém, pessoal? Ele diz assim: ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que, primeira coisa que ele fala, não cobicemos as coisas más. Primeiro erro que Paulo mostra, à igreja de Corinto: cobiçar as coisas más, como eles cobiçaram. Por que Paulo fala isso? Porque Israel, quando saiu do Egito, estava no caminho da terra prometida. Por vezes eles olharam para onde? Para trás. E eles desejaram voltar para lá. O que é isso? É aquela pessoa que está na igreja, ela está ouvindo a palavra de Deus, ela está na presença de Deus, mas o coração dela está desejoso pelas coisas do mundo. Ela está na igreja, ela está ouvindo a palavra, mas os seus olhos cobiçam o mundo. Foi o primeiro exemplo que Paulo deu à igreja de Corinto. Por isso Deus não se agradou deles. Cuidado com o que você está cobiçando, ou pode vir a cobiçar. E o diabo, ele sabe qual é a fraqueza da pessoa. Sabendo da fraqueza, ele vai vir e vai oferecer a cobiça. E a Bíblia diz que cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o seduz e o atrai. Então Paulo diz: eles cobiçaram as coisas mais, cobiçaram o que não agradava a Deus, e por isso pereceram no deserto. Aí Paulo continua dizendo, segunda coisa: primeiro, não cobicemos as coisas mais. Segundo, versículo 7: não vos façais o quê? Não vos façais o quê? Idólatras. Não seja idólatra. O que é ser idólatra? Não vos façais idólatra, como alguns deles, porque está escrito: o povo
assentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. Então a Bíblia diz que Israel, quando saiu do Egito, construiu um bezerro de ouro e adorou aquele bezerro. Prestou culto àquele bezerro, idolatria. É por isso que na igreja não se tem imagens. Por quê, bispo? Porque a Bíblia condena a idolatria. Por isso que na igreja não tem imagem. Ih, bispo, eu tenho uma imagem em casa. Você não deve ter. Você não deve ter, porque Deus não está em imagem. E toda idolatria desagrada a Deus. Bispo, mas eu não aprendi assim. Eu também não aprendi assim, não. Eu aprendi de outra forma. Mas quando eu conheci a Bíblia, eu vi que a idolatria era pecado. E toda idolatria é pecado. E idolatria, vamos abrir aqui um parênteses, não é só você adorar. Porque às vezes a pessoa não tem nenhuma imagem, mas ela é idólatra. Como assim, bispo? Ela não tem uma imagem em casa, mas ela idolatra o carro que ela tem. Tem gente que o carro dela ninguém pode nem encostar. Se alguém encostar no carro dela, ela passa até mal, porque aquele carro é a idolatria dela. Tem gente que idolatra o filho. Idolatria é sempre quando você coloca alguma coisa no lugar de quem? De Deus. Toda vez que você coloca alguém ou alguma coisa no lugar de Deus, aquilo ali virou um objeto de idolatria. E Deus odeia a idolatria. A primeira admoestação de Paulo foi sobre a cobiça do mundo. A segunda admoestação de Paulo foi a idolatria. Não seja idólatra. Não tenha dentro de você idolatria. Não esteja com teu coração preso ou apegado a nada, senão a quem? A Deus. Aí Paulo continua dizendo no versículo 8: primeiro, não cobicemos; segundo, não se tornar idólatra; terceiro, versículo 8, não a imoralidade, como alguns deles fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não pratiquemos a imoralidade. Tudo que é imoral, tudo que é desrespeitoso, tudo que é vergonhoso diante de Deus e dos homens. Não pratique nada que seja imoral. Pode ninguém estar vendo, mas Deus está vendo. E ele diz, nesse dia que eles praticaram a imoralidade, 23.000 pessoas morreram de uma só vez. Você vê, pessoal, que toda escolha traz uma consequência. Toda escolha traz uma consequência. O fato de você estar na igreja não te isenta da sua responsabilidade. O fato de você estar ouvindo a palavra de Deus dentro da casa de Deus não te isenta de você colher o que você vai plantar. Aí ele continua: quarto, não ponhamos o Senhor o quê? À prova. Não tentar a Deus, como alguns deles fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nós falamos isso aqui no domingo. Paulo está falando daquela passagem que nós falamos aqui domingo, de Números 21, que eles venceram uma batalha, mas depois perderam o quê? A guerra. Tu lembra disso? Você estava aí no domingo, sim ou não?
venceram a batalha, mas perderam a guerra. Porque depois que venceram a batalha, eles se esqueceram do que Deus tinha feito e se rebelaram contra Deus, e começaram a se rebelar colocando Deus à prova e dizendo: cadê esse Deus? Ele diz, quarta coisa, o Senhor aprova, ou não tente a Deus. Alguns deles fizeram isso e pereceram pelas mordeduras das serpentes. E por último, no versículo 10, ele fala da quinta coisa que nós não devemos ter, que eu falei no domingo. O que é que está escrito aí? Não que? Não que? Não murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Então Paulo, ele escreve a carta à igreja de Corinto, ele pontua cinco posturas que aquelas pessoas, que aquela igreja deveria abandonar. E eu queria que você fizesse uma autoanálise, um exame da sua vida, porque talvez você esteja na igreja, você vem aqui, você ouve a palavra, você está aqui, você está aprendendo, você tem sido beneficiado por Deus, tem sido abençoado por Deus, mas o teu coração tem cobiçado o mundo. Talvez você esteja aqui, mas Deus ainda não é o primeiro na sua vida, você ainda tem algo que você colocou à frente de Deus, e por vezes você desagrada a Deus para se entregar aquilo ali, seja uma idolatria, seja uma imoralidade, seja um pecado. Você sabe que você está desagradando a Deus praticando aquilo ali, mas o teu coração coloca aquilo ali à frente de Deus. Paulo diz: cuidado, porque no deserto eles pereceram porque fizeram escolhas erradas. E você precisa saber, ou se posicionar, melhor dizendo, com respeito à sua fé e com respeito à palavra de Deus que você tem ouvido. A Bíblia diz: não vos enganeis, porque de Deus não se zomba. E você de repente está na igreja e com essa postura que você tem tido, você tem feito o que Paulo fala aqui no versículo 9, você tem tentado a Deus, porque você sabe que você tem errado, você sabe que você tem praticado algo que desagrada a Deus, que é imoral diante de Deus, e isso tem te dominado. Ô bispo, como é que eu faço para eu mudar? Se humilhe para Deus, porque se você falar para Ele: Senhor, me ajuda, eu quero mudar, Ele vai te ajudar. E se você diz: mas bispo, eu não tenho forças, pede a Deus que Ele vai te dar. Se você reconhecer o seu erro, se você falar: Senhor, eu quero ser uma pessoa de Deus, eu quero mais do que estar sentado ali ouvindo uma palavra, uma boa palavra, participando de uma boa reunião, eu quero mais do que estar num ambiente agradável, eu quero mais do que estar ali me sentindo bem, eu quero ser de Deus, eu quero ser essa fonte, eu quero ter esse compromisso real com o Senhor. Então Paulo, ele diz: estas coisas como exemplos e foram escritas para nós como advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Então Paulo diz: Deus permitiu isso, e Deus nos mostrou isso através dos escritos, para que nós entendêssemos que não se pode andar com Deus dessa maneira. Aí ele continua para nós concluirmos: aquele pois que pensa que está de pé,
veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados, o que, pessoal? Além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Fique de pé, por favor. E aí Paulo fala, para concluir com a igreja de Coríntios, fique de pé. O seguinte, que não houvesse uma desculpa da igreja dizendo, mas Paulo, mas pastor, eu até quero mudar, mas eu não consigo porque essa tentação tem sido forte demais. Mas ele diz aqui que ninguém é tentado além das suas forças. E ele diz, da mesma forma que a tentação vem, ou que o tentador vem, Deus envia o livramento e forças. Ô bispo, por que Deus permite que nós sejamos tentados? Por que Deus permite? Jesus foi tentado. Porque na tentação você mostra a sua lealdade a Deus. Você mostra a sua lealdade de dizer o seguinte: eu não quero fazer isso. Eu não vou fazer isso. Ninguém está vendo, mas eu não vou fazer. E você vê que as coisas hoje são tão erradas. São tão erradas. Isso já deve ter acontecido com você. Que outro dia uma pessoa me deu troco e ela se enganou e me deu um troco errado que não era meu. E eu não percebi e eu saí do estabelecimento. E depois que eu vi, eu já tinha saído, eu voltei lá, fiz questão de voltar lá no estabelecimento e dizer: olha, você me deu esse dinheiro aqui a mais e eu vim aqui devolver para você, tá? O meu é só esse aqui. Bom, não tem nada demais nisso, é o normal, não é o normal? Ou não? Só que as coisas andam tão erradas que foi uma surpresa. Meu Deus, nossa, não acredito. Eu não acredito que o Senhor veio aqui me devolver. Bom, é o normal, não tem nada demais. Ela deveria ficar assustada se eu não voltasse, mas ela ficou assustada porque eu voltei. Porque a imoralidade hoje é normal. O imoral, o errado é normal. Por isso que você precisa definir quem você é diante dessa sociedade. Se você é uma pessoa de Deus, ou se você é uma pessoa, aquele cristão do Paraguai. Mas tu entendeu o que eu quis dizer, entendeu? Falsificado. É aquele cristão falsificado. Parece que é, mas não é. Parece que é, mas não é. Você pega uma coisa falsificada, você olha para ela e diz: poxa, é igualzinho. Não vai durar como o verdadeiro. Porque o que é falso não dura. É ou não é verdade? Não dura. Pode até parecer igual, mas não dura. E a pessoa que é de Deus, falsa, não nasceu de Deus, ela não quer ter esse compromisso com Deus, ela não dura, ela não vai durar, porque ela não consegue criar raízes com Deus. Porque, pessoal, você precisa entender que a vida com Deus não é fácil. A vida com Deus é difícil, é luta, são tentações, são provações, são injustiças, injúrias.
Você luta contra o diabo, contra você mesmo, a sua carne, contra o mundo. A pessoa tem que estar muito certa no que ela quer. É esse tipo de cristão, de cristianismo, que Deus procura. Por isso, a Bíblia, Jesus disse para a mulher samaritana, lá no Evangelho de João: Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Em verdade. Sabe o que é você adorar em espírito e em verdade? É você ser aqui dentro o mesmo que você é lá fora. E é você ser lá fora o mesmo que você é. É você ser de Deus quando ninguém está te vendo. Ninguém está te vendo, mas você é de Deus. Amém, pessoal? É essa igreja que tem que nascer aqui. Se você já é, glória a Deus, permaneça. E se você diz, bispo, eu preciso me moldar, eu preciso me aperfeiçoar, só de você reconhecer que você precisa mudar em algo, Deus já está fazendo uma obra em você. E eu vou orar por você agora, e vou orar por você que está em casa também. Feche os teus olhos, por favor, em nome de Jesus.